Esta é uma gravação real do vento em Marte. Um som sutil e fantasmagórico vindo de um planeta nunca visitado por humanos. E em algum momento começamos a perceber. Neste exato momento, lá, no vazio absoluto, máquinas criadas por seres humanos estão se movendo em um mundo estranho, a milhões de quilómetros da Terra. As descobertas mais misteriosas em Marte parecem assustadoras não porque são aterrorizantes, mas porque são familiares demais. Estruturas estranhas, vestígios de água, objetos que se assemelham a ruínas. E a principal questão aqui não é o que são essas coisas, mas por que Marte lembra tanto um lugar onde um dia pode ter existido vida. Continuação. Qual é a maneira mais sofisticada e cara de enlouquecer? Você poderia sugerir um plano engenhoso, perfeito para alguém que decidiu encerrar a vida da maneira mais espetacular possível? Não precisa procurar opções no topo do prêmio Darwin, esses métodos não estão lá. Estou falando sobre o futuro voo dos colonos para Marte. Mas por que mencionamos esse grande evento de uma forma tão pessimista? Porque o otimismo, nesse caso, não é apenas indesejável, mas também fatal. A mencionada viagem só de ida não se parece com nada que a humanidade já tenha feito antes. Ela traz perigos cuja lista completa nós nem sequer conhecemos direito. Comparado com essa aventura espacial, tomar café da manhã em uma jaula com tigres raivosos é uma refeição comum. Mas chega de preâmbulos. Para os terráqueos, Marte continua sendo o candidato mais aceitável para a colonização. Quais dificuldades aguardam os cosmonautas no caminho para esse objetivo desejado? Quanto tempo os astronautas terão que passar no espaço profundo? É possível resolver a maioria dos problemas que surgem durante uma longa viagem? E a principal pergunta: quem chegará a Marte? Pessoas ou seres com inteligência de berinjela? Vamos tentar responder de forma breve e direta. Inscreva-se. Então, por que exatamente o planeta vermelho? Essa é a pergunta mais simples devido à enorme quantidade delas. As condições em Marte não são muito hospitaleiras, mas pelo menos suas nuvens não vão regar os colonos com chuvas ácidas de enxofre, como em Vênus. O dia aqui dura quase o mesmo que na Terra. As estações do ano também mudam. No entanto, o ano em si é 2 vezes mais longo do que o da Terra. A gravidade fraca do planeta vermelho também joga a nosso favor. O lançamento de naves da superfície será mais fácil. A atmosfera rarefeita oferece alguma proteção contra a radiação cósmica, mas ainda assim defende pouco. As condições não são paradisíacas, mas também não chegam a ser infernais. No entanto, não vamos contar com o ovo antes da galinha. O voo tripulado para Marte ainda é apenas um evento planejado. Por isso, vamos focar na própria viagem. Sabe por que no início do vídeo falamos sobre berinjelas? Porque o maior medo, e infelizmente não sem razão, dos cientistas do mundo todo em relação ao voo para Marte é que, mesmo chegando ao planeta vermelho, os astronautas não consigam desembarcar nele. Sem falar em organizar uma colônia e realizar pesquisas científicas. Por quê? Porque em alguns meses de voo, os membros da tripulação vão se transformar em pacientes de uma ala de demência, vomitando constantemente e sofrendo de Alzheimer. E isso não é uma tentativa de assustar. Cientistas da Universidade da Califórnia em Irvine descobriram, através de experimentos com ratos de laboratório, que a exposição prolongada a partículas carregadas, semelhantes à radiação cósmica, causa danos irreversíveis às funções cognitivas do cérebro e falhas no sistema nervoso central. É notável que os ratos foram bombardeados com partículas carregadas por apenas 6 meses e os resultados desse impacto foram extremamente desastrosos. E os cosmonautas terão que voar até Marte possivelmente por 9 meses ou mais. Por que começamos pela esfera cognitiva? Porque a radiação é o principal perigo que ameaça os astronautas, tanto no espaço aberto quanto no próprio Marte. Consequentemente, é ela que, em primeiro lugar, pode levar ao fracasso total da missão e à morte da tripulação. A radiação espacial afeta não só o funcionamento do cérebro, ela destrói o DNA dos organismos vivos, causa mutações irreversíveis e leva a uma morte dolorosa.
A exposição à radiação em condições terrestres serve como um exemplo distante dessas mudanças destrutivas. Lembre-se das consequências arrepiantes dos ataques dos Estados Unidos a Hiroshima e Nagasaki ou da explosão na usina nuclear de Chernobyl. E a radiação ionizante cósmica é muitas vezes mais forte e intensa. E isso sem falar dos outros problemas de uma viagem extremamente complexa e mortalmente perigosa. Pode-se fazer uma analogia com os primeiros aparelhos que tentaram pousar na superfície de corpos celestes vizinhos. Por falta de conhecimento, os engenheiros os equipavam com proteção insuficiente e não levavam em conta uma série de outros fatores, o que resultava na destruição das sondas, seja na atmosfera, seja poucos segundos após o pouso. Mas será que uma lata de conserva amassada, mesmo que não seja barata, pode se comparar com vidas humanas? Por isso, os cientistas encaram a organização de uma missão tripulada a Marte com grande cautela, e a preparação para ela envolve todas as equipes de especialistas, desde físicos quânticos até doutores em ciências médicas. Como os cientistas planejam resolver o problema da exposição à radiação? O estado dos cosmonautas na ISS não pode servir como referência nesse caso, porque eles são protegidos da morte invisível pelo campo magnético da Terra. É lógico que a nave interplanetária também precisa de proteção. A tripulação vai precisar de medicamentos que protejam os cosmonautas contra o desenvolvimento de patologias cancerosas e outros problemas. As explosões solares também são importantes. Se durante o voo ocorrer pelo menos uma ejeção em grande escala, a dose de radiação aumentará imediatamente em uma ordem de magnitude. Nesse caso, o final da missão tripulada a Marte pode ser a morte coletiva da tripulação por doença por radiação. No entanto, há notícias animadoras. Os cientistas não desistem e continuam buscando maneiras de proteger os astronautas em sua difícil jornada. Foi criada uma simulação computacional baseada nos dados do rover Curiosity, onde os astrofísicos tentaram modelar como as tecnologias de blindagem funcionariam nas condições de Marte. Os resultados foram animadores. Descobriu-se que os raios cósmicos são muito bem refletidos por compósitos feitos de fibras sintéticas, certos tipos de plástico e borracha. Mas isso ainda não resolve o problema da radiação durante o voo, pois ainda é preciso chegar ao planeta vermelho através do vazio do espaço, permeado por partículas invisíveis e mortais. De qualquer forma, as pesquisas para produzir compósitos eficazes para proteger a nave interplanetária continuam. Na fila estão o colete anti-radiação da empresa israelense SteamRad, o detector de monitoramento de radiação EPA e o desenvolvimento de um campo eletromagnético de alta potência por especialistas do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, o que ajuda os cientistas em suas pesquisas. Um supercomputador poderoso que também propõe o conceito de um escudo ativo não magnético. Estamos falando de um campo eletrostático. Atualmente, ele está sendo estudado por astrofísicos do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Qual é o próximo problema que os futuros colonizadores enfrentarão? É a ausência de gravidade. Novamente, os funcionários da ISS não podem ajudar nessa questão, pois eles estão em condições de microgravidade, que apenas remotamente imitam a gravidade da Terra. A gravidade é uma das influências básicas sobre o organismo humano que determina seu funcionamento. A ausência dessa força invisível leva a uma reestruturação radical de todos os sistemas, começando pelo cardiovascular. Em estado de ausência de peso, o coração precisa trabalhar muito mais intensamente para bombear o sangue, que se acumula principalmente na metade superior do corpo. Nesta fase, ocorre uma falha, pois o cérebro pensa que há excesso de líquido no organismo e começa a liberar os hormônios correspondentes para resolver o problema. Mas isso é só a ponta do iceberg, um obstáculo pouco sério que pode ser resolvido ajustando o regime de ingestão de líquidos. A situação fica muito pior quando o estado de ausência de gravidade se torna crônico e prolongado. É exatamente isso que espera os astronautas durante a viagem a Marte. Ao preparar o contingente, será necessário levar em conta a predisposição genética dos membros da tripulação à osteoporose, que leva à fragilidade óssea. Em estado de gravidade zero, os ossos se tornam porosos e fracos, e os músculos atrofiam. Todos já viram imagens mostrando a chegada dos cosmonautas à Terra, onde em vez de bravos conquistadores do espaço, voltam para casa pessoas indefesas que, como crianças pequenas,
aprendem a andar novamente. O que isso significa? É óbvio que é necessário criar um campo gravitacional artificial e, ao mesmo tempo, um campo magnético. A ausência deste último afeta negativamente o sistema nervoso autônomo do ser humano. Além disso, ele protege a superfície do corpo celeste ou da nave contra a radiação ionizante. Nesse sentido, surgem alguns problemas. Para que o campo magnético seja eficaz, o diâmetro de ação deve se estender por 100 quilômetros. Nesse caso, o eletroimã seria tão grande e massivo que sua instalação tornaria a própria missão impossível. Além da gravidade artificial, os especialistas desenvolveram métodos alternativos para proteger os astronautas. Por exemplo, o uso de medicamentos que reduzem o risco de doenças causadas pela ausência de gravidade. Mas e quanto à barreira psicológica? Pode acontecer que, em condições de radiação cósmica total, o mal de Alzheimer nem chegue a se desenvolver? É possível que uma nave chegue a Marte com membros da tripulação que se mataram entre si? A equipe será avaliada quanto à resistência ao estresse em longas viagens em espaço confinado e à compatibilidade entre seus membros. Mas mesmo assim não se pode ignorar a possibilidade de surgimento de conflitos. A menor agressão, como um fósforo em um frasco de oxigênio, provocará imediatamente uma explosão. A isso deve-se acrescentar o cansaço extremo, lesões, insônia, a impossibilidade de tratar adequadamente doenças agravadas e, o mais importante, o afastamento da Terra, que será sentido com mais intensidade quanto mais fundo a nave mergulhar no espaço. E se os equipamentos de repente detectarem um som estranho vindo do vazio? Como os astronautas reagiriam a isso? Vamos deixar essa pergunta em aberto. O que os cientistas planejam fazer em relação aos possíveis problemas psicológicos da tripulação? Propõe-se equipar a espaçonave com imagens virtuais das mudanças de estação, animá-lo com sons da Terra, como o barulho do mar, canto de pássaros e outros. E se colocarmos em prática o cenário de Aldous Huxley, uma grama de soma e não há dramas, ou seja, usar tranquilizantes. Não há nada de novo nessa ideia. Já em 1983, foi desenvolvido para os cosmonautas soviéticos o nootrópico fenotropil, que restaura rapidamente as funções cognitivas e melhora o estado psicoemocional. Na ISS, é obrigatório levar um kit de primeiros socorros, cuja composição inclui obturações temporárias, antidepressivos, nootrópicos, estimulantes que aumentam a atividade física e a capacidade de trabalho, além de medicamentos contra enjoo. É evidente que a composição do kit de primeiros socorros para viagens espaciais de longa duração será seriamente revisada e aprimorada. A única coisa que não funciona no espaço é o termômetro de mercúrio, mas a temperatura corporal pode ser verificada com a ajuda do traje espacial, que monitora os sinais vitais do cosmonauta. Finalmente, mencionamos todos os problemas durante o voo. Gostaria de dizer isso, mas não é verdade. Que outras ameaças aguardam a tripulação da nave que parte para Marte para nunca mais voltar? Se presumirmos que o voo será bem sucedido, assim como o pouso, o próprio planeta vermelho também não receberá os colonizadores de braços abertos. Marte é um ambiente bastante agressivo, não destinado à permanência humana sem a devida proteção. Pense bem, se os robôs exploradores de Marte praticamente logo após o pouso já encontram poeira marciana em seu interior, o que aconteceria com os pulmões humanos nessas condições? E quão corretamente os equipamentos funcionarão nos módulos dos colonizadores? E isso sem nem mencionar possíveis falhas críticas dos equipamentos, tanto durante o voo quanto já no local. Em temperaturas extremamente baixas, as médias em Marte são de menos 60 graus Celsius, e nos polos chegam a cerca de menos 150. Outro prazer duvidoso é a necessidade de usar constantemente um traje pressurizado, já que a atmosfera em Marte existe apenas nominalmente e sua pressão é inferior a 1/100º da terrestre.
Além disso, apesar do efeito compensatório da atmosfera rarefeita e do regolito, o nível de radiação no planeta vermelho é de 2 a 2,5 vezes maior do que na ISS. Esse problema também caberá aos colonizadores resolver. Neste exato momento, os rovers em Marte e Perseverança estão testando o inovador aparelho MOXIE para produzir oxigênio a partir da atmosfera marciana. Isso vai ajudar muito as futuras missões, pois, em caso de sucesso, garantirá o funcionamento dos módulos. Está planejada a instalação de filtros contra poeira para neutralizar os efeitos destrutivos das tempestades marcianas. Quem, neste momento, está disposto a investir dinheiro nessa aventura? Quais empresas estão preparando missões tripuladas para Marte? Um dos projetos é uma nave espacial centenária, que desembarcará colonizadores no planeta vermelho e seguirá para um dos sistemas estelares. A Fundação Inspiration Mars é uma empresa que planeja um voo tripulado ao redor de Marte. E o Mars One é um projeto privado bastante arriscado, no qual será organizada a transmissão do que estiver acontecendo. Claro, não podemos deixar de mencionar o plano promissor de Elon Musk, que está sendo desenvolvido pela empresa SpaceX. O que você acha, né? Algum desses projetos vai dar certo algum dia? E quando isso vai acontecer? Talvez você tenha ideias de como proteger os astronautas em um voo extremo? Compartilhe nos comentários. Marte é o planeta mais visitado do nosso entorno próximo. Sondas enviam mensagens de lá com uma regularidade invejável. Mas recentemente, uma circunstância deixou os cientistas em choque e levantou muitas perguntas. Por que em Marte são observadas variações sazonais na concentração de oxigênio? Por que isso é registrado com mais frequência sobre a cratera Gali? Isso significa que alguém está respirando em Marte? Vamos tentar entender isso agora mesmo. Vamos começar pelo último ponto. A presença de oxigênio não significa a presença de vida em um corpo celeste. Esse gás pode ser produzido também por processos inorgânicos. Isso significa que ainda não devemos imaginar florestas exuberantes e megacidades altamente desenvolvidas se erguendo entre as dunas vermelhas de Marte. A humanidade tem procurado ativamente por vida nesse planeta desde o século XIX, mas até agora sem sucesso. Se antes as pesquisas eram baseadas em fantasias, nas quais apareciam marcianos míticos, bondosos ou guerreiros, as pesquisas modernas mudaram um pouco de direção. Agora, os cientistas procuram por vestígios químicos de vida real ou passada em Marte, além de monitorar a presença de bactérias anaeróbias. O que interessa aos astrônomos em primeiro lugar? Claro, o oxigênio. É justamente com esse elemento que estão relacionados os resultados das observações do Curiosity, a sonda que está desde 2012 na cratera Gali. Essa é uma cratera de impacto antiga que serve como uma porta de entrada. Древность, которая впечатляет. A idade da cratera é de aproximadamente 3,8 bilhões de anos. Vale lembrar que o sistema solar tem 4,5 bilhões de anos. Por isso, quando os cientistas escolheram o local de pouso da sonda, esse fator se tornou prioritário. Por quê? Os astrônomos esperavam que a cratera fosse uma espécie de arquivo, guardando evidências do passado do planeta vermelho, informações sobre a época em que, talvez, existisse vida por aqui. Mas a descoberta foi ainda mais inesperada. Então, afinal de contas, quem está respirando em Marte na cratera Gali? E o que mais foi descoberto lá além das emissões de oxigênio? Entre as descobertas interessantes, vale destacar as rochas sedimentares erodidas, que podem ser depósitos lacustres. Esses são indícios do passado, a partir dos quais podemos concluir que havia corpos d'água em Marte. Embora ainda haja discussões sobre a origem das rochas sedimentares encontradas, e os cientistas ainda não conseguem chegar a um consenso. Na verdade, não são apenas as evidências apresentadas pelas sondas, mas também inúmeras fotos tiradas da órbita, mostrando redes ramificadas de rios, enormes vales fluviais e cânions profundos que apoiam essa teoria. Muito provavelmente, Marte já teve muita água em algum momento. É possível que alguns mares estejam agora enterrados sob uma camada de 1 quilômetro de areia enferrujada. E quanto às notícias sobre o oxigênio, a atmosfera do planeta vermelho é mortal para um ser humano sem traje espacial.
Se você pousasse na superfície de Marte, saísse do ônibus espacial e tentasse dar pelo menos uma respirada, com certeza sufocaria. Ela é muito mais rarefeita do que a da Terra. Muito mais rarefeita do que no topo do Everest. A atmosfera marciana é saturada de dióxido de carbono, que compõe 96% dela. Mas no caso da cratera Gale, os cientistas tiveram uma surpresa. O que o robô Curiosity descobriu lá? Anomalias estranhas são observadas sobre essa cratera. A atmosfera acima dela aumenta consistentemente o teor de oxigênio na primavera e no verão, mas no outono, o nível cai para o normal. A presença de oxigênio em Marte não é novidade. Uma pequena quantidade foi encontrada na atmosfera. Ela é medida em centésimos de porcentagem. No entanto, acima da cratera Gale, o quadro muda. Nas estações quentes, sua concentração no ar aumenta para até 30% e com o frio diminui. Por isso, dá a impressão de que o oxigênio é produzido por alguém ou por alguma coisa, lançado na atmosfera e depois absorvido de volta. O que estudos científicos dizem sobre isso? Os astrofísicos descobriram que durante o inverno marciano, a pressão atmosférica cai, assim como o nível de dióxido de carbono. Isso se explica pelo fato de que o elemento congela nos polos de Marte, porque os invernos aqui são rigorosos. Quando esquenta, o gás descongela e começa a evaporar. Isso aumenta novamente a pressão atmosférica. Os outros gases na atmosfera de Marte se comportam de maneira semelhante, mas não o oxigênio. Por que essa situação é observada acima da cratera Gale? O que provoca a liberação de oxigênio e depois faz tudo voltar aos parâmetros anteriores? Existem muitas hipóteses. A hipótese mais popular diz que a água ou o dióxido de carbono se decompõem na atmosfera de Marte e se transformam em oxigênio. No entanto, para aumentar a concentração desse gás para incríveis 30%, deveria haver 5 vezes mais água na atmosfera do que existe atualmente. Em resumo, os cientistas atualmente não sabem como explicar esse aumento repentino, seguido por uma queda igualmente inexplicável. O que é isso? Uma espécie de mina fechada, onde vivem seres inteligentes como os personagens do romance de Wells, Os Primeiros Homens na Lua? Ou alguma civilização altamente desenvolvida organizou instalações de produção subterrâneas em Marte? Então por que as sondas, durante todo o tempo em que estiveram no planeta vermelho, não viram uma única alma viva? Talvez você tenha alguma teoria? Compartilhe. Com quais descobertas o rover Perseverance da NASA surpreendeu o mundo? Em março de 2025, a revista Nature falou sobre uma descoberta apresentada na conferência Lunar and Planetary Science Conference. Recentemente, o Perseverance encontrou uma estranha pedra com padrão de leopardo na cratera G0. Essa cratera, muito provavelmente, é o fundo de um enorme lago que existiu em Marte bilhões de anos atrás. A pedra achada pelo robô explorador não é comum. Ela possui manchas escuras com bordas ao redor. Estruturas semelhantes são criadas por micróbios terrestres quando reagem com minerais. Então, o que é isso, né? Uma curiosidade química ou evidência de vida marciana? Quando o Perseverance analisou do que é feito o pedregulho, descobriu que as manchas escuras são ricas em fósforo, ferro e enxofre, o que mais uma vez comprova a origem microbiana dessas estruturas. Os micro-organismos podem consumir ferro e, em troca, liberar substâncias que formam padrões semelhantes. No entanto, tudo isso poderia ter surgido sem a participação de organismos vivos. Além disso, os cientistas analisaram a própria rocha e descobriram que ela não foi submetida a aquecimento. Isso significa que, se houver vestígios de micróbios na superfície da pedra, eles não foram apagados. Conclusões finais só poderão ser feitas quando as amostras chegarem à Terra. Em Marte, infelizmente, não é possível analisar o material com métodos isotópicos. De qualquer forma, esta é uma das evidências mais marcantes e notáveis de possível vida em Marte. Se combinarmos as pedras de leopardo e as emissões sazonais de oxigênio na cratera Gale, isso sugere que as suposições sobre a habitabilidade de Marte não são tão infundadas assim. O Perseverance parou por aí. Ele nos surpreendeu com outra descoberta interessante. Além das pedras com padrão de leopardo,
ele encontrou mirtilos de pedra na superfície de Marte. As pequenas pedras redondas realmente se parecem muito com essa fruta. Na verdade, ele não foi o primeiro a encontrar essas estruturas esféricas. Antes disso, Opportunity e Curiosity já haviam encontrado essas formações em diferentes lugares de Marte. O segundo sonda fotografou essa descoberta estranha justamente na cratera Gale, mas as novas esférulas, como foram chamadas pelos cientistas, Perseverance encontrou na encosta da colina da Bruxa Hazel, na cratera G0. E não se trata apenas de um monte de pedras esféricas, mas de uma rocha inteira composta por elas. O diâmetro das esférulas é de cerca de 1 milímetro. De onde elas vieram e como se formaram? Há várias hipóteses, mas duas são principais. As pedrinhas se depositaram da água nas cavidades das rochas, o que indica um passado aquático de Marte. Ou elas são evidências de uma erupção em grande escala, impacto de meteorito, qualquer evento acompanhado por fluxos de lava. De qualquer forma, essa descoberta será um apoio no estudo da história geológica do planeta vermelho. Vamos voltar às estranhas emissões de oxigênio na atmosfera de Marte. Será possível, no contexto da futura colonização, produzir artificialmente esse gás valioso para os seres humanos? O rover Perseverance conseguiu fazer isso graças às mais recentes inovações. Entre outros, o dispositivo MOXIE foi integrado ao equipamento. Esse sistema único é capaz de agir como uma árvore, absorver dióxido de carbono e liberar oxigênio. Descrever o processo em palavras simples não é complicado. MOXIE está equipado com uma bomba que suga o ar marciano. Depois, dentro do aparelho, o trabalho começa intensamente. O dispositivo, por meio de truques eletroquímicos, literalmente separa o oxigênio dos átomos das moléculas de dióxido de carbono. Para que isso seja possível, é necessária uma temperatura muito alta, cerca de 800 graus Celsius. Por isso, o corpo do aparelho é protegido por uma carcaça inovadora resistente ao calor, e a superfície é coberta por uma camada finíssima de ouro que reflete os raios infravermelhos. Ou seja, agora a colonização de Marte está literalmente à nossa porta? O dispositivo incrível vai nos permitir respirar no planeta vermelho? Não tão rápido. Uma expedição de 4 astronautas vai precisar de 1 tonelada de oxigênio para sobreviver em Marte por 1 ano. No entanto, o MOXIE produziu apenas 5 gramas de oxigênio, o que é suficiente para respirar por cerca de 10 minutos. No entanto, não se esperava grandes volumes do aparelho. É um desenvolvimento experimental. No futuro, os dispositivos tão sofridos serão testados em qualquer clima, em diferentes horários do dia e, com sorte, até durante tempestades de poeira, para entender como funcionam em diferentes condições. Por exemplo, Opportunity parou de se comunicar justamente durante uma tempestade de poeira gigante, um dos principais perigos, tanto para pessoas quanto para robôs. Vale notar que o oxigênio é necessário não só para a respiração dos que irão a Marte na missão de colonização. Esse gás também é necessário para trazer os colonos de volta à Terra. O lançamento da nave do planeta vermelho exige 25 toneladas de oxigênio. Por fim, lembramos que os cientistas encontraram repetidas vezes evidências de que, pelo menos, já houve vida em Marte. Por exemplo, os astrônomos estudaram fragmentos do planeta que foram lançados de sua superfície como resultado de alguns eventos catastróficos. Meteoritos. Os primeiros foram encontrados ainda em 1911 no deserto do Egito. Como resultado do estudo desses objetos, o maior destaque vai para o meteorito antártico, encontrado em 1984. Durante a pesquisa, os cientistas ficaram surpresos. Ao microscópio, eram visíveis fósseis que lembravam colônias bacterianas. Mais tarde, essa hipótese foi completamente refutada, mas a cada ano aumentam os artefatos que servem como evidências potenciais de vida em Marte. Vamos pensar em como poderia ser a vida no planeta vermelho, levando em conta a baixa gravidade. Muito provavelmente, as criaturas lá atingiriam tamanhos gigantescos. Conte nos comentários como você imagina os seres vivos que um dia habitaram o agora morto Marte. Quais invenções e descobertas contribuíram para o avanço do progresso? A invenção da roda? A descoberta da América?
Os voos dos irmãos Wright? Todas as descobertas mencionadas e milhares de outras não citadas são sem dúvida importantes, pois foram elas que, em um período relativamente curto na história, trouxeram o progresso até este ponto. Mas, se prestarmos atenção exclusivamente ao estudo do espaço, das estrelas e dos planetas, dos exemplos citados, o mais próximo do tema do nosso vídeo são os voos dos irmãos Wright. Por quê? Porque se passaram apenas 121 anos e a humanidade percorreu o caminho desde balões e planadores até o pouso de um helicóptero marciano no planeta vermelho. Hoje vamos acompanhar o destino dele, do voo até a queda. Na primavera de 2021, pela primeira vez na história da cosmonáutica, o helicóptero não tripulado da NASA Ingenuity realizou um voo na atmosfera de outro corpo celeste, ou seja, em Marte. Essa é uma tarefa muito difícil, considerando a diferença colossal entre a atmosfera da Terra e a de Marte. No planeta vermelho, não é difícil apenas voar, mas até mesmo decolar, já que as leis da aerodinâmica deixam de funcionar com essa densidade do ar. Por isso, os engenheiros da agência espacial tiveram que se esforçar muito para fazer o helicóptero, que por fora mais parece um brinquedo de 85 milhões de dólares, decolar no céu de Marte. Aliás, o investimento nesse projeto foi até menor que em certos best-sellers mundiais. Para comparação, o orçamento do filme Titanic foi de 218 milhões de dólares, enquanto Perdido, em Marte, custou aos criadores, liderados por Ridley Scott, 108 milhões de dólares. Mesmo assim, na história da cosmonáutica, provavelmente não houve investimento mais bem-sucedido. O Ingenuity justificou amplamente o investimento feito e trouxe lágrimas aos olhos de dezenas de pessoas que trabalharam nesse projeto, quando ele pereceu nas areias de Marte. Quais perigos ameaçaram o helicóptero marciano durante a missão? A mais séria delas eram as tempestades de poeira, que em Marte são muito intensas e duradouras, podendo cobrir todo o planeta e durar de vários dias até 3 a 6 meses. É difícil suportar essas condições até para um rover equipado, imagine para um helicóptero frágil. A missão, na verdade, era um treinamento planejado. O helicóptero, entregue ao planeta através do programa Marte 2020, foi descarregado junto com o rover Perseverança, na região da cratera G0, e depois o dispositivo deveria demonstrar suas capacidades operacionais. Mas, no final, ele funcionou por muito mais tempo do que o planejado, e trouxe ao mundo uma enorme quantidade de informações valiosas sobre o planeta vermelho e sobre voos em condições extraterrestres difíceis. Voos e pousos de treinamento foram realizados com sucesso. Para os testes de voo, foi escolhido um heliponto de 10 por 10 metros, onde não havia pedras com mais de 4 centímetros de altura. Para encontrar um local assim em outro planeta, ainda por cima remotamente, foi preciso se esforçar bastante. A partir do segundo sol e nos seguintes, o helicóptero começou a realizar voos. Ao todo, durante a missão, foram 72 voos. Ou seja, o helicóptero, que deveria apenas decolar e pousar nas condições da atmosfera marciana, funcionou por longos 3 anos. O que é o Ingenuity? É um pequeno drone com 49 centímetros de altura e menos de 20 centímetros de comprimento. O peso dele também não impressiona, 1,8 kg. Mas isso é na Terra. Em Marte, o aparelho pesava ainda menos, apenas 680 gramas. As capacidades de voo do helicóptero marciano também não são muito grandes. O alcance máximo de voo é de cerca de 300 metros e a duração não passa de 3 minutos. O drone foi projetado para subir não mais que 5 metros. 4 suportes finos, como pernas de mosquito, foram feitos em forma de tubos de fibra de carbono. Naturalmente, há 2 câmeras e um sistema de navegação a bordo. Mas não é o GPS padrão ao qual estamos acostumados. Usamos esse método porque a Terra está envolta por uma rede de satélites. Ao redor de Marte não há essa quantidade de satélites, por isso aqui foi aplicado um princípio totalmente diferente, baseado em dados geodésicos, odometria visual e controle remoto. O fato é que bússolas comuns também não funcionam aqui devido ao campo magnético instável, e não foi possível instalar outros instrumentos de navegação a bordo, pois isso excederia a capacidade de carga do helicóptero marciano. Quais métodos de alimentação os especialistas da NASA selecionaram para o dispositivo?
As baterias do helicóptero eram carregadas por painéis solares, e isso acabou não sendo muito vantajoso, porque durante as titânicas tempestades de poeira, a superfície dos painéis era constantemente coberta por montes de areia. No geral, havia problemas suficientes relacionados literalmente a cada etapa da missão. Mas o helicóptero, montado principalmente com chips do Samsung Galaxy, resistiu a tudo e superou as expectativas tanto da comunidade científica quanto do público. O que mais esperava o pequeno e indefeso dispositivo no inóspito Marte? A mudança das estações do planeta vermelho acabou sendo mais assustadora do que todas as tempestades de poeira juntas, porque fez o helicóptero congelar bastante. Isso aconteceu no 427º Sol. Nesse dia, o dispositivo não se comunicou pela primeira vez. Houve uma falha séria no equipamento devido ao resfriamento excessivo. As temperaturas em Marte são pouco agradáveis e variam bastante entre dia e noite. Se durante o dia a temperatura chega a até 27 graus Celsius positivos, à noite pode cair para menos 133. Além disso, os índices de temperatura variam significativamente até mesmo na distância da superfície até a altura de uma pessoa. Assim, depois que o aparelho foi encontrado, após 2 sóis e a comunicação foi restabelecida, os programadores tiveram que reprogramar o sistema de controle térmico para que o aquecimento do helicóptero marciano começasse quando a temperatura externa estivesse entre menos 15 e menos 40 graus. Que avanços o engenheiro Ingenuity trouxe para a astronomia? Em primeiro lugar, ele demonstrou que voos em um ambiente totalmente estranho são possíveis se forem organizados com o devido profissionalismo. Em particular, o helicóptero foi testado na Terra em condições próximas às de Marte, e a equipe de inventores tentou levar em conta todos os detalhes dos perigos que poderiam ameaçar o dispositivo no planeta vermelho. Por isso, o objetivo não era que o helicóptero enviasse o máximo de fotos para a Terra. Mas ele fez isso também, ainda mais porque não pousou em Marte sozinho, mas junto com seu assistente, o rover Perseverance, que registrava o voo do helicóptero com sua própria câmera e também o encontrava quando ele se perdia entre os desertos enferrujados. Primeiras fotos feitas pelas câmeras do helicóptero. E também as fotos do rover. E isso foi o que o dispositivo voador viu durante o 5º voo. Nesta foto, o helicóptero Ingenuity está descansando após o 7º voo. Mas a foto mais interessante é sobre as cristas em relevo. Ela é nítida, colorida e mostra o panorama marciano de forma bastante completa. Uma imagem dessas dá vontade de usar logo como papel de parede do computador. Aqui está uma foto feita por aerofotografia. Durante o 26º voo. Este já é um pedido dos engenheiros da NASA. Eles queriam obter fotos dos paraquedas e dos fragmentos do módulo de pouso. O helicóptero marciano cumpriu com sucesso esse pedido. No geral, apesar de todas as inconsistências, o helicóptero Ingenuity literalmente abriu caminho para novos projetos que virão em seu lugar. Como o helicóptero marciano pioneiro morreu? O que aconteceu com 2 quilos de coragem, determinação e perseverança? O último voo do helicóptero marciano aconteceu em 18 de janeiro de 2024. Infelizmente, durante o pouso ocorreu uma falha que resultou na queda da aeronave e na quebra irreversível das pás. Aqui está a imagem final, mostrando a sombra da peça danificada do helicóptero. Por que aconteceu a catástrofe e o dispositivo, que já havia voado por mais de 2 horas, um resultado 30 vezes maior do que o esperado pelos engenheiros, caiu na superfície de Marte? A NASA realizou uma investigação muito minuciosa, porque as conclusões tiradas vão ajudar no desenvolvimento mais bem-sucedido dos futuros helicópteros. Então, o voo 72 previa um curto salto vertical até 12 metros, pairar e depois descer. No entanto, aos 32 segundos, o helicóptero pousou e desligou. A próxima sessão de comunicação mostrou danos graves nas pás do rotor. Por que isso aconteceu? Os resultados dos relatórios apontam uma falha na navegação. Foi exatamente esse erro que levou à queda e à quebra do helicóptero. A desorientação do dispositivo resultou em velocidades inadequadamente altas durante o pouso. Após que o helicóptero se inclinou, as pás giratórias foram submetidas a uma carga excessiva e acabaram quebrando.
Ou seja, o aparelho simplesmente ficou tonto. Já foi encontrado o local onde o helicóptero acidentado está agora? Perseverança o encontrou em 4 de fevereiro de 2024 e tirou uma foto exatamente às 13h05 no horário marciano. Você acha que essa história acabou? É só o começo. A primeira andorinha demonstrou que voar na atmosfera de Marte é totalmente possível, apesar das enormes diferenças em relação às condições da Terra. Por isso, um ano após o término da missão experimental, os inventores da NASA apresentaram o conceito do sucessor do Ingenuity. Este é o aparelho Mars Chopper. Ele será bem maior que o anterior, com tamanho próximo ao de um utilitário esportivo. Ele tem 6 rotores, cada um com 6 pás. No total, são 36 pás. Durante o desenvolvimento, absolutamente todos os erros e imprecisões cometidos na fabricação do primeiro helicóptero serão levados em consideração. Foi o que afirmou Ted Tsanetz, chefe do projeto, na coletiva de imprensa. O Mars Chopper será capaz de voar não mais apenas 300 metros, mas por uma distância muito maior, chegando até 3 quilômetros. As capacidades do helicóptero foram ampliadas várias vezes. O aparelho vai explorar grandes áreas de Marte, inclusive onde nenhum rover jamais chegará. O projeto está em fase inicial de desenvolvimento. Esperamos que engenheiros e projetistas tenham sucesso. Graças ao Ingenuity, não há dúvidas sobre isso, pois foi ele quem abriu novos horizontes para futuras missões do planeta vermelho.